Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a nossa matéria do terceiro bimestre e a gente começa falando o assunto do terceiro bimestre do terceiro ano sobre modelos atômicos, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou a professora Wélida. A gente começa a nossa aula dando uma introdução que a gente vai para reflexão, né? E depois a gente começa a explanar esse assunto para tentar responder perguntas que a gente iniciou a nossa aula. Então, eu escrevi aqui na introdução da seguinte forma: o mundo ele é formado por grandes quantidades de seres e objetos muito diferentes entre si. Semelhanças e diferenças aproximam e separam os materiais que nos cercam. Agora a pergunta: você já observou os objetos que o cercam? Já percebeu que são compostos de diferentes materiais? E quais materiais eles são compostos? Esses materiais eles possuem características comuns? Então, a primeira pergunta que a gente tem aí é o que eles são feitos? Como que eles interagem, são participativos no nosso dia a dia, qual é a sua importância no nosso dia a dia e como eles são feitos. Porque se um dia, por exemplo, acabar, né, do que eles são feitos, como que a gente vai sobreviver sem eles? Será que acaba? Será que não acaba? Né? De onde que vem essas propriedades? São pensamentos que a gente precisa levantar para a gente introduzir a matéria, perfeito? Bom, introduzindo a matéria, a gente vai para uma análise de um material que eu escolhi aleatoriamente, né? Bom, inclusive esses itens, essas informações, elas estão trabalhando de forma conjunta com a apostila de vocês do terceiro ano, tá? Então, um item, uma mesa de madeira, né? Eu tenho uma mesa de madeira. Qual é o estado físico da minha mesa de madeira? Estado sólido. Ela conduz eletricidade? Não. Ela conduz calor? Não. Qual é a interação dela com a luz? A luz transpassa por ela, a luz ela é refletida, né? A luz ela é opaca, porque uma mesa de madeira ela absorve a energia ou ela reflete a energia. No nosso caso, a mesa de madeira ela absorve, né? Então, a luz, como ela não transpassa, não reflete, ela fica no estado opaco. Bom, analisando o nosso material, né, a gente parte para a segunda, né, para a terceira parte aí. Só relembrando com vocês os estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? A gente tem o estado sólido, líquido e gasoso, tá? A gente também tem um quarto estado físico da matéria, que se chama plasma, só que a gente não estuda ele por ele aparecer muito pouco no nosso dia a dia. Aparece geralmente em raios, quando a gente liga o fogão ali, aquele raiozinho, aquele choquezinho que sai, é considerado plasma, mas por ser muito pouco falado, muito pouco a sua presença no nosso dia a dia, a gente acaba não estudando, mas ela existe. Bom, então a gente tem o estado sólido e o estado líquido. Qual é o nome do processo que passa do estado sólido para o estado líquido? Fusão. Acima de 0 graus Celsius eu tenho estado líquido e abaixo de 0 graus Celsius eu tenho estado sólido. Lembrando que enquanto ele muda de fase, a gente não tem mudança de temperatura. Só muda a temperatura quando muda de fase. A fase já mudou. Ah, professora, mas tem como ele está mudando a sua temperatura do estado sólido para o líquido nessa transição? Não. Aí a gente entra no conceito de calor latente e calor sensível que a gente falou no segundo ano, tá? Então, saiu do estado sólido, foi para o estado líquido, a gente chama de fusão. Saiu do estado líquido para o estado gasoso, chama vaporização. Dentro da vaporização, a gente tem 3 conceitos que os diferenciam, tá? Então, a gente chama aí de vaporização inicialmente, né, que é o estado natural, o processo natural que ocorre da saída
Por exemplo, um exemplo bem superficial, uma lagoa. A lagoa eu preciso que vá lá e alguém acenda para que aconteça todo o ciclo hidrológico? Não, ela acontece de forma natural. Então, evapora as moléculas que estão em cima, formam nuvens, e dessas formam nuvens e depois elas chovem, e aí a gente tem um ciclo, como vocês já sabem de qual é o teatro, né? Já o caso da ebulição, a gente fornece energia para ele, né? Uma coisa boa para a gente comparar aí, né? É o caso do bule, né? As bolhas, ebulição. Então a gente fornece energia. E o último seria o estado de calefação, que é o contato da água em uma superfície muito quente e a sua vaporização, né, essa mudança de estado para o estado gasoso de forma quase simultânea. Né? Então ela encosta e já evapora. Aonde que isso acontece geralmente? Acontece em navios, as tubulações de calefação, que é o contato da água do mar com chapas do navio, passa todo esse vapor para dentro e aquece, né, o navio. Tem isso em ônibus, acontece isso em avião, tá? Então, a calefação, ela tá presente no nosso dia a dia, só que a gente pouco comenta sobre ela, mas ela está, tá? Então, vaporização, a gente consegue ver a presença naturalmente, tá? Deixa um copo aqui, como que vai vaporizar essa minha água? Vai vaporizar em 2 meses? Vai, pode ser que sim, pode ser que não. Demore muito mais, mas vai acontecer. A ebulição, eu forneço energia para ela, e um exemplo aí é o bule, a água, o arroz que a gente coloca aí para fazer. E o terceiro e último é a calefação, que a gente consegue ver nos nossos modais, né, nossos meios de transporte. E isso acontece também em indústrias e em diversos meios que a gente pouco fala, mas ela está presente, tá? Então, a gente teve aí um aumento de temperatura. Quando ela diminui a sua temperatura, né? A gente tem uma menor movimentação do grau de agitação das moléculas. Eu volto aí com condensação. E aí na condensação a gente também tem 2 espaços que falam sobre condensação e liquefação. Condensação, ela acontece de forma natural. Por exemplo, qual é o estado confortável da água, né? Qual é o seu estado natural da água? O estado líquido. Mas o gás que a gente tem em botijões de gás, o seu estado natural não é estado líquido, né? O que a gente tem dentro dos botijões, o gás GLP, ele não está no seu formato ali confortável, natural, porque o seu estado natural é o estado gasoso. Então, o que acontece? Quando eu preciso colocar o gás GLP dentro do botijão de gás, eu faço o processo de liquefação, que eu aumento a pressão, né? Então, quando eu aumento a pressão, tá vendo essas moléculas que a gente tá vendo dentro do potezinho? A gente pressiona para que elas encostem umas na outra, até chegar no estado líquido, né? A gente pressiona para que ela se aproxime e chegue no estado líquido, certo? Então, aqui eu tenho um estado de liquefação. Se eu pego um gelo e coloco em cima da minha pia e ele vai para o estado líquido, ele foi naturalmente para o estado líquido, de uma forma super confortável, sem pressão nenhuma. A gente está falando de condensação. Quando eu preciso forçar essa condensação, volta do estado líquido, a gente está falando de liquefação, perfeito? Sai do estado líquido para o estado sólido, eu estou falando de solidificação, perfeito? Beleza. Bom, seu professor, eu tenho um material que é estado líquido e ele vai para o meu estado gasoso de forma direta, que é o caso aí do gelo seco. Qual é o processo? O processo se chama sublimação, pessoal. E se ele sair do estado gasoso e vai direto para o sólido, também é sublimação. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem 3 conceitos diferentes.
né? Então a gente começa falando sobre o caso da condução elétrica. O que é condução elétrica? É o movimento dos elétrons que estão mais fracamente localizados no que se denomina como banda ou região de condução. O que acontece, pessoal? Mais para frente eu vou explicar para vocês como que ficam os átomos, os elétrons dentro de um átomo e como eles se comportam. Quanto mais longe do núcleo eles estão, mais fácil para eles transitarem, para eles doarem esses elétrons. E nessa doação ou recebimento, a gente tem essa troca de energia, de eletricidade, tá? É o caso da condução elétrica. Então, quando ele fala banda ou região de condução, são as áreas mais externas do átomo, tá? São o átomo, provavelmente você já deve ter um conceito, né, uma base formada sobre eles, já que é um assunto de química, isso vocês devem ter visto lá desde o primeiro ano do ensino médio. Mas é importante ressaltar que no caso da condução elétrica, os elétrons eles sempre vão estar na parte mais externa do átomo e por isso ele tem a facilidade de se locomover para outros para realizar essa troca, tá? Bom, os isolantes, contrário da condução elétrica, eles estão mais próximos do núcleo. Por isso que a gente não tem essa transição, né, na verdade, mais fácil do que o caso da condução elétrica. Então, eu deixei marcado para vocês os materiais nos casos nos quais não há elétron na banda de condução, na parte mais externa. Consequentemente, não há elétrons que possam transitar dentro da estrutura atômica do material. Perfeito? Absorção e emissão de luz. A interação desta com o elétron, no qual ela pode vibrar ou não na mesma frequência de luz incandescente. Aqui a gente pode falar no caso de espectrometria, né, pessoal? Então, se eu tenho a cor branca, por exemplo, há uma diferença na cor branca e na preta na questão de absorção de luz. Então, as ondas que vocês viram, esse conceito lá no segundo ano, as ondas eletromagnéticas, elas podem absorver energia ou não, né? E quando elas absorvem essa energia, quando elas, no caso da preta, né, por exemplo, aqui, a fração da cor preta, elas são ondas muito próximas. Então, quando a luz ela incide sobre essa cor, ela absorve mais energia do que no caso da cor branca. Por quê? Porque a cor branca, as ondas, o comprimento das ondas estão mais longe umas da outra. Então, a questão da absorção da luz, né, e a emissão está ligado ao fato do comprimento da onda e aonde se encaixa o maior nível de absorção, certo? Então, quanto mais espaçado tiver a minha onda, menor vai ser a absorção de luz, tá? E no caso dos elétrons, quando eu incido luz para ela, eu forneço energia para ela, elas vibram a ponto de de absorver e depois, para ir para o seu estado fundamental, de emitir essa luz. E como ela emite, vai sempre emitir em forma de luz, em forma de fóton, tá? Certo. Então, material aqui para vocês pesquisarem, para vocês estarem mais por dentro do conteúdo. Então, pesquisa aí o que é átomo e faça uma representação do átomo de hidrogênio indicando sua estrutura e seu diâmetro. Então, você vai me mostrar lá o que é o núcleo, o que é a eletrosfera, onde ficam os elétrons, onde ficam os nêutrons, os prótons, né? Qual é o objetivo da pesquisa? Que você entenda a estrutura de um átomo, perfeito? E você vai me procurar, historicamente, quais foram os modelos atômicos. A gente vai comentar, mas é bom que vocês tenham no caderno modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E aí você vai registrar quais são as características que marcaram cada modelo atômico, certo?
Perfeito. Vamos lá. Quais são os modelos atômicos que a gente tem? A gente tem, começa aí por Demócritos, né? Demócritos e Leócitos foram dois filósofos super importantes na nossa história. Então, Demócritos foi o cara que falou assim, se eu pegar, né, parafraseando aqui Demócritos, se eu pegar o meu celular e eu dividir em diversas partes bem pequenininhas, eu sei que eu vou ter uma parte muito pequena e indivisível, e eu vou chamar essa parte muito pequena, indivisível e indestrutível de átomo, porque átomo significa não divisível. Certo? Beleza. Mas até então a gente estava falando só de pensamento. Chegou Dalton estudando sobre gases e aí ele confirma a teoria de Demócritos e fala, realmente, o átomo ele tem essa estrutura de ser indestrutível, de ser maciço, indivisível. E ele chamou esse conceito de bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque se você pega uma bola de bilhar, você vai saber que ela é redonda, maciça, inteiriça e aparentemente indestrutível, né? Então foi essa comparação que ele colocou e o que ficou aí marcado como modelo atômico. Depois de Dalton, a gente teve Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr, tá? Então, conceito de pudim de passa, eletrosfera de Rutherford e por último, planetário. E o último modelo que a gente tem de Strömgren, né? Vou colocar aí um som depois para vocês para falar isso, não, que é muito difícil. É o nosso modelo atual, que é um modelo em aspiral, só que ele é muito difícil de explicar para vocês didaticamente. Por quê? Porque a química, além de ser maravilhosa, ela é abstrata. Né? Então fica difícil para explicar onde fica o núcleo, onde fica os prótons, onde ficam os nêutrons, tá? Então foi por isso. Vou explicar aqui superficialmente por que pudim de passas. Porque durante um dos experimentos que Thomson fez em uma ampola, ele percebeu que durante o raio catódico a gente tinha os raios, eles iam para uma parte positiva e depois ele percebeu que também o raio ia para o lado negativo. Então ele concluiu que o modelo atômico ele não era só positivo, mas que ele era uma parte positiva com partes negativas aí incrustadas nele. O que são essas partes negativas incrustadas neles? Elétrons, né? Só que até então ninguém sabia de nada. Então, por que essa questão, por que a referência pudim de passas? O pudim de passas, eles colocaram esse apelido de pudim de passas porque veio do exterior, mas a gente pode comparar com o nosso manjá, que é aquele doce com algumas uvas passas. É a mesma relação, tá? É a mesma coisa. Só que eles chamam de pudim de passas e a gente chama de manjá. Bom, e aí depois a gente teve a esfera de Rutherford, né? Que foi quando a gente teve o experimento aí que lançou partículas, uma partícula de ouro, né? E aí ele percebeu que quando ele lançava o raio, ricocheteava, né, se espalhava, tinha um desvio e alguns espaços estavam vazios, diâmetros eram diferentes. Então ele falou, não é dessa forma, só uma bolinha lá com algumas coisas incrustadas. Eu tenho um núcleo e eu tenho um vazio que quando eu bateu uma coisa e ricocheteou de um lado, outra foi para o outro lado e outra foi para o outro lado. Então ele começou foi daí então que ele falou, não, peraí, não é uma bolinha só não. Eu tenho uma bolinha e tenho um espaço vazio aí. E o que é esse espaço vazio? Né? Então, ficou nessa incógnita e aí começaram os estudos, falaram que, né, chegaram à conclusão que a gente tinha elétrons, né, na nossa eletrosfera. E depois a gente teve um modelo planetário que foi o estudo de Bohr em cima do estudo de Rutherford. Né? Então, em cima do estudo de Rutherford, em cima do estudo de Rutherford, ele considerou o seguinte fato, né, estudando fogos de artifícios, né, a gente pode falar que quando fornecia energia para um elemento, cada um saiu de uma cor diferente. E por que isso saiu de uma cor diferente? Como que ele saiu de uma cor diferente?
Se todos são iguais, aí chegou à conclusão que cada um tinha um jeito, uma característica diferentes. Uns tinham mais camadas, outros menos camadas. Foi daí que saiu o conceito planetário, porque ele sabia que tinha um núcleo e tinha várias orbitais, né? Lembrando aí, planetário, o Sol e as suas órbitas, tá? Então, o exemplo aí, o nome planetário foi por causa disso, porque lembrava essa ideia aí do planetário, tá? Modelo atômico, aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem, né? Uma coisa mais lúdica. O modelo de Demócritos é o mesmo modelo de Dalton, né? Só que Demócritos era um filósofo antes de Cristo aí com seus conceitos e pensamentos. Chega Dalton, já é experimental, tá? Depois eu tenho o modelo de Thomson, que é o de pudim de pasta, né? Então eu tenho a parte positiva ligando a parte negativa, várias partes negativas ligando a parte positiva. Depois eu passo para o modelo de Rutherford, onde ele fala, tem um espaço vazio aí, como que eu vou fazer? Então não é mais uma coisa inteiraça, né? Tem um vazio, então pode existir uma órbita, pode existir algo além disso. E por fim a gente tem um modelo aí de Bohr, né? Que é várias camadas e os elétrons aí espalhados, com o meu núcleo aqui bonitinho. Beleza? Esses são os modelos. Deixei 2 textos aqui bem bonitinhos para vocês lerem. Não vou ler para vocês aqui porque acho que perderia o objetivo, né? Para vocês estudarem e verem como que aconteceu o estudo de Rutherford, né? O espalhamento da partícula alfa sobre uma película de ouro, né? Como que isso aconteceu, uma lâmina de ouro, desculpa, e como que se reconstituiu, perfeito? Então vocês vão dar uma lida aqui bem bonitinho no material que eu tô mandando em PDF, e aí, diante disso, vocês vão entender um pouco melhor de como que funcionou todo esse conceito, como que ele foi estruturado esse conceito. O segundo texto é de acordo com Bohr, né? E aí, no modelo atômico de Bohr, a gente vai trabalhar com coisas específicas. Então é importante que vocês leiam, porque aqui a gente vai falar sobre salto quântico e a gente vai falar sobre o que era um elétron excitado, né? O que é um elétron com um grande nível de energia. É importante que vocês saibam, tá, pessoal? Bom, aqui explicando para vocês o que é um átomo, a estrutura de um átomo, né? Então eu tenho aqui a parte do núcleo, eu tenho a minha eletrosfera, e na minha eletrosfera, pessoal, eu não tenho só 3 aqui, eu tenho 7 camadas. A eletrosfera tem 7 camadas, que elas chamam de, a gente pode considerar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas a gente também pode falar de KLMNOPQ. Na minha eletrosfera, o que ficam? Elétrons, né? Eletrosfera, elétrons. O que fica no núcleo? Prótons e nêutrons, tá? Então, vamos falar de salto quântico aqui rapidinho. Salto quântico acontece da seguinte forma. Recebeu energia, o elétron recebeu grande quantidade de energia. O que ele vai fazer? Ele salta para outra camada, salto quântico, tá? Só que, vamos supor aí você, que está me ouvindo agora. Quando você está muito alegre, super alegre, né? Você fica nesse estado de excitação, de alegria por muito tempo? Não, né, gente? Porque limites, né? Limites. Você vai voltar ao seu estado fundamental, né? O seu normal. Os átomos acontecem da mesma forma. Então, ele absorveu a energia, saltou. Salto quântico. Eu preciso liberar essa energia para voltar para o meu estado normal, meu estado fundamental. Quando ele volta, o que acontece? Como que ele libera essa energia? Ele emite uma luz, chamada fóton, tá? Então, recebi energia, saltei. Perdi energia, soltei uma luzinha. É isso que acontece com os fogos, pessoal. Vocês percebam que quando tá tendo fogos de artifícios, a luz ela sai quase no final da queima. Por quê? Porque primeiro ele recebe energia, subiu. Quando ele está perdendo sua energia, que ele lança sua luzinha e aí acaba, né?
Agora acho que ficou mais fácil para vocês entenderem aí quimicamente, fisicamente, o processo que acontece com os fogos. Tá? Então, o átomo é isso, simples, bonito e fácil. Vou mostrar aqui para vocês o nosso último slide, né? Explicando, penúltimo, explicando como que acontece, né? Então aqui, pessoal, rapidinho. Eu tenho, qual é a minha massa total do meu elemento? 7. Como que acontece essa somatória? Como que é feita essa somatória, professora? Eu pego a quantidade de prótons, que é a mesma quantidade de elétrons, tá, pessoal? Então, se eu tenho 3 prótons, significa que eu tenho 3 elétrons. A não ser que ela não esteja no seu estado fundamental, né? Se ela for um cátion ou um ânion, ela não vai estar no seu estado fundamental, né, pessoal? Estado fundamental é estar ali todo mundo regradinho, com a sua carga normal, bonitinho, tá? Então, se eu tenho 7, significa que eu tenho 3 prótons mais 4 nêutrons. É assim que é feita a conta da minha somatória aqui, ó. Eu tenho 7 átomos, eu tenho 7 de massa atômica. Gente, a massa atômica sempre vai ser a que tem a maior quantidade. A menor quantidade sempre vai ser o número de prótons, tá? Como que é chamado o número de prótons geralmente na tabela periódica? Z. Como que é chamado a massa atômica na tabela periódica? A. E o elétron, E. Tudo bem? Então, eu tenho quantos elétrons? Se eu tenho aqui o lítio, eu tenho 3 prótons. Quantos elétrons eu vou ter na minha eletrosfera? 3 elétrons. E aonde que vai ficar os outros 3 prótons? No núcleo, certo? E onde vai ficar os 4 nêutrons? No núcleo. Na eletrosfera, só elétrons. Beleza? Então, ó, perceba, aqui o número da massa atômica está abaixo. E o número do próton está acima. Sempre o maior vai ser a massa atômica, pessoal. Por quê? Porque a massa atômica é uma somatória dos prótons mais os nêutrons. O número menor sempre vai ser o nêutron. Perfeito? Beleza, vamos voltar aqui um antes, que eu pulei. Falando aí sobre o salto quântico e aproveitando para falar também sobre luz. Pessoal, tô aqui meu núcleo. O elétron tá aqui bonitinho. Recebeu energia crescente, subiu energia. Ele tava no Q, no K, foi pro L. Recebeu mais energia, foi pro M, foi pro N. Como que ele vai fazer? Quando ele vai liberar essa energia, soltou luzinha, bonitinha aqui. Energia crescente aqui, ó, espectro. Eu vou perdendo a minha luz, então eu vou soltando a minha coloração. Isso, pessoal. Professora, mas eu tenho um elemento só, ele vai mostrar todas as cores do arco-íris? Não, pessoal. Cada elemento, ele emite uma coloração. Por exemplo, eu vou falar do verde. Professora, é uma cor verde. Geralmente são elementos de cromo. Tudo bem? A cor, ela é laranja, elementos do ferro e elementos do carbono. Tudo bem? Então, quando ela vai liberar sua energia, ela vai emitir uma luz. E a gente está falando de espectro, porque espectro são... a gente trabalha com luzes visíveis, né? UV e UVs aí. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, esses são os conceitos da nossa primeira aula. E na próxima semana eu mando outra aula aí para vocês irem acompanhando e anotando no caderno. É importante que vocês anotem no caderno, pessoal, porque são conceitos importantes para vocês, que vai estudar, que está estudando para o vestibular. A gente está em pandemia, mas é importante que vocês estudem, tudo bem? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. E é isso, tá bom? Beijão e até mais!